Vamos a pedir que quienes traen equipo de interpretación, el canal 1 es para español, el canal 2 es para inglés y el canal 3 es para portugués. También, solo por una cuestión de logística, nuestro hermano Germán nos va a estar haciendo favor de indicar cuántos minutos nos hacen falta para que podamos ir cerrando nuestras intervenciones en tiempo. Por favor, no se molesten con Germán. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este side event que hemos llamado las comunidades locales, el reconocimiento de sus derechos y la ruta hacia la COP30. Tenemos el agrado de tener aquí al frente en esta mesa a destacados panelistas. En primer lugar está Dina Cook de Guatemala, Samuel Caetano de Brasil. En un momento, conforme se vayan haciendo sus presentaciones, voy a ir señalando una breve reseña. Edel Moraes, Rofiatu Traor y Marco Tulio Escapelli. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta mesa, a este panel. Quisiera iniciar señalando que las comunidades locales es un grupo, un sector social que desde el nacimiento de las convenciones de medio ambiente en el 92, precisamente en Brasil, donde estaremos cerrando este ciclo a fin de año, se reconocieron como uno de los grupos importantes en materia de la conservación de la naturaleza y de la lucha contra el cambio climático. La Agenda 21 hace más de 60 referencias al término comunidades locales, es decir, no se trata ni de un error ni de una distracción de los redactores, se trata más bien de el reconocimiento de que en los territorios existen diversas colectividades, pueblos indígenas, pueblos de comunidades locales, pueblos afrodescendientes, y ese fue la manera en que se reconoció la importancia de este sector. Con el paso de los años hemos estado tratando de construir un grupo de indicadores, de referencias que nos ayuden a la identificación y a la autoidentificación. En este proceso hemos trabajado varias organizaciones de varios países y hemos llegado a una propuesta de criterios de identificación y autoidentificación que intentan ser un paraguas universal que pueda ayudar al reconocimiento de los derechos de diversas colectividades en las diferentes regiones del mundo. Estos criterios son que sean colectividades que tienen una historia y una cultura en común, que sus miembros se autorreconozcan como parte de una colectividad y que la colectividad los reconozca como parte de ella, tener un territorio en gestión común
y hablamos de gestión porque en algunos lugares puede ser propiedad, en otros puede ser derechos de uso, de tránsito, de acceso. Y el cuarto criterio es tener autoridades o una representación, una gobernanza territorial propia. Con estos cuatro criterios creemos que se puede delimitar estas colectividades que juegan un papel importante y que, como vamos a ver en las intervenciones de nuestros ponentes, en muchas regiones, en alianza con pueblos indígenas y afrodescendientes, están protegiendo el territorio e impulsando políticas públicas para la lucha contra el cambio climático. Bien, también para ceder la palabra a los panelistas quiero comentar que varias organizaciones estamos trabajando en la construcción de un caucus de comunidades locales en materia de cambio climático que esperamos sea lanzado en la COP30 en Brasil. Bien, voy a ceder el micrófono a nuestra hermana Dina Huk. Ella es de Guatemala, es una mujer maya quechí, actualmente es alcaldesa de la Municipalidad Indígena de Santa Lucía, Utatlán, en Guatemala, y además es coordinadora del área de Derechos y Cultura de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, la MPB, y queremos pedirle a Dina que nos comparta cuál es la experiencia de trabajo entre pueblos indígenas y comunidades locales en la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y en Guatemala. Adelante, Dina. Buenas tardes a cada uno y a cada uno. Bienvenidos a este recinto. Como lo dijo Gustavo, pues en la región mesoamericana de Pueblos y Bosques es una red que está conformada por pueblos indígenas y comunidades locales, la cual ha permitido hasta hoy poder trabajar de forma conjunta en la defensa de derechos humanos en cuanto a la criminalización que sufren nuestros pueblos por el hecho de proteger y conservar los bosques y los territorios o por oponerse, digamos, a proyectos extractivistas. Entonces, esta red en conjunto hemos logrado no solo posicionar y defender los derechos, sino también hacer toda una gestión territorial en las comunidades y los pueblos que lo conforman. Aparte de eso, pues también impulsamos, gestionamos juntos ese desarrollo también económico para nuestras comunidades y pueblos, pero desde la perspectiva y propuesta de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. En este caso, por ejemplo, tenemos una experiencia bastante exitosa de una economía indígena y comunitaria, la cual permite que nuestras comunidades puedan ir avanzando también en temas de desarrollo, pero desde esa pertinencia cultural y perspectiva de los propios, desde la comunidad o desde los propios pueblos. También es importante resaltar que en Mesoamérica tenemos, lo vemos como un éxito, el hecho de que a pesar de que el territorio es muy pequeño, podemos decir, a través de estudios está demostrado, que hemos cuidado el 12% de la biodiversidad global, y eso es gracias a ese trabajo que se hace de forma conjunta entre pueblos indígenas y comunidades locales que tienen una gobernanza, una gestión y hacen un trabajo entre mujeres y hombres que permite, digamos, de seguir protegiendo nuestro entorno. Aparte de eso, pues en Guatemala podemos mencionar, por ejemplo, a nuestra organización, una de nuestras organizaciones base, que es ACOFOP, que está dentro de los 5 bosques más grandes de Centroamérica
y hacen toda una gestión de cuidado y de manejo de los bosques en Centroamérica, y es un modelo ejemplar, no solo a nivel de Centroamérica, sino también a nivel global. Entonces, estos resultados son los que realmente pues impactan en la vida climática de nuestro país y de nuestro mundo, y también estos tipos de gestiones son modelos que queremos que se sigan replicando a nivel mundial, ¿verdad? Y a nivel también global, con la intención pues de poder como seguir aportando a esa mitigación del impacto del cambio climático, pero también de cómo preservamos para el futuro una vida sostenible. Entonces, son las experiencias que puedo compartir. Por supuesto que hay mucho que abordar, pero como un ejemplo exacto son las experiencias que tenemos. Y pues también cabe resaltar que el hecho de proteger también los manglares, en el caso de Guatemala, nuestros hermanos campesinos hacen un trabajo bastante fuerte de cuidar los manglares, de defender el agua, porque hay toda una criminalización también en contra de nuestros hermanos campesinos por el hecho de oponerse a la desviación de ríos de parte de los grandes finqueros y las grandes agroindustrias en nuestro país. Entonces, este trabajo que se hace en conjunto ha permitido también visibilizar a nivel internacional el hecho de que solo desde el 2012 al 2023 tenemos, por ejemplo, en México, hemos visibilizado de que se ha asesinado a varias personas defensoras, entre ellas hermanos y hermanas de pueblos indígenas y de las comunidades locales. En México, por ejemplo, tenemos 203 personas que han sido asesinadas, en Honduras 149, el caso bastante conocido, el caso de nuestra hermana Berta Cáceres, en Guatemala 86, en Panamá, en Nicaragua 70 personas, y Panamá 4 y Costa Rica 2. Entonces, también ha permitido este trabajo en conjunto visibilizar y denunciar esta situación que se vive en nuestra región. Gracias. ¿Estamos? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dina, por compartir estas experiencias desde el territorio de la región mesoamericana. Amigas y amigos, olvidé presentarme. Mi nombre es Gustavo Sánchez. Soy presidente de una red de organizaciones de forestería comunitaria en México que se llama Red MOCAF, y secretario de la Junta Directiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques. A continuación, vamos a pedirle a nuestra siguiente panelista, Roquiatou Troer, de Mali. Ella es una emprendedora comprometida en encontrar soluciones a los retos que significan la pobreza, el cambio climático, la inseguridad alimentaria, y es fundadora de una organización social que se llama Alianza Héroe, que empodera a mujeres jóvenes impulsando cadenas de valor sostenibles basadas en la moringa en Mali. Dentro de sus retos y metas se han planteado que antes de 2030 van a plantar 10 millones de árboles. Vamos a pedirle a Roquiatou que nos comparta la experiencia de las comunidades locales en su país y todos los retos que enfrentan. Por favor, Roquiatou. Thank you very much. So I would like to thank all the people who have organized this panel, and thank you for inviting me. So my name is Roquiatou Traoré. I'm from Mali, and I'm a country negotiator, and I'm following agriculture and food security. Then I'm an alternate member of the facility working group of the local communities and indigenous people. And I'm also a social entrepreneur. So I'm the executive manager of Hero Alliance,
a company that's developed an inclusive value chain around agroforestry species such as moringa for economic, environmental, and social impact. So what we do, we provide technical assistance to smallholder farmers, mainly women and young farmers, to plant the trees and address desertification. Well, I'm from Mali, and Mali is located in West Africa. And one of the characteristics of West Africa is the rapid progression of desertification. We, unfortunately, we are facing a lot of challenge related to climate change, deforestation, desertification, and also loss of biodiversity. So in Mali, we used to have, it used to be very green, very prosperous, but with people cutting trees, with people using the woods for cooking, for other use, so now we've lost our biodiversity. So that's the reason why I've decided to also to do entrepreneurship in agroforestry. So that's the reason why I collaborate with women and young farmers. So we don't only plant trees, we also gain additional incomes from tree planting. So we've chosen trees that are very highly beneficial, nutritionally beneficial, such as moringa. I don't know if you know moringa. That's a tree which leaves, seed, flowers are all beneficial. And when women plant the trees, in just 3 months, the tree grows and gives leaves. And we purchase the leaves from them. That's additional incomes for them, but that's raw material for our company. So we process the leaves, the seed, the flowers into tea, powder, soap, oil, spices, honey, a large variety of products that we commercialize in national, regional, international markets. So that's a way also to have a circular economy, because the money from the trade is also reinvested in restoration, in restoring degraded lands. And at the same time, it's also creating economic impacts, economic values for the women. So we've been working in 3 different regions in Mali, counties, that's how we say, in Mali, and it has been very inspiring because we use traditional knowledge to modern knowledge. So it's a gathering of all of the indigenous, well, we don't say indigenous, but local communities with local knowledge, with technologies that we bring together to restore degraded lands, and at the same time to also create source of incomes that the community use. In Mali, for example, each year we have a campaign, a restoration campaign. So millions of trees are planted. But unfortunately, most of the communities, they don't really take care of it because of the desertification and droughts. Because now with climate change, we barely have 3 months of rainy seasons. So imagine, sometimes you can even have 2 months of rainy season, very dry. So that's the reason why we collaborate with them, so that they can have an interest. They can not only plant the trees, but they can also have economic impact by planting the trees. Thank you very much. Muchísimas gracias, Roquiatú. Enseguida vamos a escuchar a nuestro hermano Samuel Caetano. Él es presidente del Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales en Brasil. Es un activista por la justicia socioambiental y por el reconocimiento territorial de los pueblos del Cerrado en Brasil, ese importante bioma brasileño, y él tiene una actividad, además de representar al Consejo Nacional de Pueblos y Comunidades Tradicionales, de articularse con otras instituciones nacionales e internacionales en la agenda del clima y la biodiversidad. Adelante, Samuel, por favor, compártenos la experiencia de las comunidades tradicionales, de las comunidades locales
en Brasil. Olá, boa tarde. Como o Gustavo já disse, eu sou Samuel e quando a companheira estava falando, eu me vi na minha comunidade. Eu sou do Brasil, eu venho de uma região semiárida que caminha a passos largos para um processo de desertificação. A minha comunidade, hoje, ela não tem mais água de superfície perene o ano inteiro. É necessário perfurar poços artesianos para tirar água do lençol freático. E isso é muito sério, isso é muito grave, né? Porque altera todo o modo de vida, todo o modo de produção. E as comunidades tradicionais, as comunidades locais no Brasil, são as que mais contribuem para o equilíbrio climático no planeta e no país. Só que também são as que primeiro sofrem as alterações do clima, né? E eu acho que tudo o que a gente está fazendo aqui é falar sobre tempo e também falar sobre valores, né? E a pergunta é: quanto tempo que a gente ainda tem para seguir nesse planeta? E talvez a gente leva muito as conversas, as negociações para o lado dos seres humanos, né? E que é importante. Mas como que a gente olha a conexão desses seres humanos com a natureza, com o ambiente onde eles estão, né? As comunidades locais do Brasil se articulam com os povos indígenas em algumas situações pela harmonia e a semelhança, né, desses dois povos. E, por outro lado, por necessidade. A necessidade de explicar o óbvio, né? Que os nossos territórios preservados e garantidos é a solução para o colapso climático que a gente está enfrentando. Só que isso é tão óbvio que quando apenas o óbvio não é suficiente, é muito difícil você explicar. E é difícil a gente explicar isso na realidade do Brasil. E imagina a realidade da ONU, né? Que é muito diversa. Porque o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais no Brasil, ele tem origem com organizações locais. Eu faço parte de uma organização local de povos geraizeiros que se articula em outras esferas. E a principal bandeira é a garantia dos nossos territórios. Porque sem os nossos territórios, a gente não consegue manter os nossos modos de vida. Então, a gente não conseguindo manter os nossos modos de vida, essa ameaça ela escala para o Brasil, para a América Latina e para o mundo. Então, eu acredito que quando eu me proponho a vir para cá, como fazer essa discussão também para dentro do Brasil, é tocar corações e mentes com as ferramentas que a gente tem para propor um processo de calma, né? Como que a gente vai continuar vivendo nesse mundo? E é extremamente complexo fazer isso dentro de uma diversidade tão grande como essa, porque talvez muitas vezes a gente entra em disputa com companheiros, com aliados que não os nossos reais inimigos. Eu acho que trazendo a experiência do Brasil, né, para esse espaço, eu estou pela primeira vez, existe um alinhamento muito contrário no modelo econômico global. E esse alinhamento do modelo econômico global é o que coloca em risco a vida no planeta. É isso que a gente está falando. E a vida no planeta, ela está em risco no Brasil, ela está em risco em Mali, ela está em risco na Guatemala, pela forma que a gente usa os recursos naturais. E eu acredito que a COP no Brasil vai ser uma oportunidade da gente mostrar para o mundo como que é possível entrelaçar lutas, né? Não ser todos iguais, né? Acho que a diversidade ela é o que nos une e o respeito é o que nos fortalece nesse processo todo.
mas como que a gente pode apresentar a nossa experiência do Brasil, dos irmãos quilombolas, afrodescendentes, povos indígenas e comunidades tradicionais, que fez uma escolha de caminhar junto para garantir os territórios e os modos de vida. E esses modos de vida, eles estão relacionados com a natureza. Eu sou do Cerrado, eu sou do bioma Cerrado, eu sou uma comunidade local do Cerrado. Se tirar o Cerrado de mim, eu deixo de ser comunidade local. Eu deixo de ser um geraizeiro. Então, a nossa relação com o Cerrado é como a mesma relação que eu tenho com o meu pulmão, é a mesma relação que eu tenho com o meu coração. Eu não estou desassociado desse ambiente. Se o Cerrado deixa de existir, vai deixar de existir também a comunidade local geraizeira. Então, finalizando, nesse fluxo que o planeta segue, e aí eu reforço que é devido ao modelo econômico em curso, que dita as regras, que dita como que a gente tem que ser, que dita como que a ONU se organiza, né? O multilateralismo no mundo, é contra esse sistema que a gente está se opondo. E isso não é fácil, enquanto comunidade local. Então, acho que a grande oportunidade que o Brasil tem é mostrar como que a gente conseguiu construir essas alianças, né? A partir da necessidade e a partir de se reconhecer na dor do outro, para garantir os nossos territórios e também tentar apresentar pedagogicamente como que é possível continuar coexistindo no planeta, mas que a natureza esteja no centro do debate, não os homens. Eu acredito que é por aí e adelante. Muchas gracias, Samuel. Creemos que tan importante como es la inclusión a nivel social y el reconocimiento de los derechos de diferentes grupos, también es importante que reconozcamos la importancia que tienen diferentes biomas, diferentes ecosistemas. Muchas veces solo vemos el bosque tropical, pero también hay regiones áridas, semiáridas, por donde viven muchísimos pueblos y comunidades. En México, por ejemplo, la mitad del territorio tiene esta característica semiárida y me parece que todos los países tenemos ecosistemas que de pronto no son tan visibles. Antes de dar la palabra a nuestros dos panelistas que faltan, quiero comentarles que lamentablemente Roquiatú tiene que salir, tiene otro compromiso. Entonces queremos preguntar si hay alguna pregunta para ella. Creo que podemos tomar un par de preguntas antes de que tenga que marcharse. ¿Tú tienes una pregunta, Marco Turque? Ok, adelante. So, yeah, I have a question for Rakiatu. I found your presentation very interesting, and I would like to ask you to please explain a little bit more how does local communities in your area, how do they organize themselves to move forward with this campaign of tree planting? How does financing work? How this money is used and channeled and so on. Thank you. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, Roquiatú. Okay. Thank you very much, Marcos, for this important question. Actually, we are making tree planting a business because we've noticed that when it comes to tree planting, like people just plant trees and they don't take care of them, and at the end of the day, they die. So we've made it a business, and since we also have a business, we go to them and we propose them to plant the trees, and we collaborate with organizations, NGOs which purchase the plants from us and they offer to the farmers. So the farmers use their own lands to plant those trees. And once they plant it, we have a team to do the follow-up. So we purchase the leaves from them. Like for Moringa, for example, it's every 2 months.
So every 2 months, we go back to the farmers and we purchase the leaves, the seed, the flowers. So the more they sell, the more they want to plant. And the more they sell, the more we attract farmers to also plant the trees. And the money they have is additional revenue for them. As I said, we are in an arid and semi-arid land, and it only rains for 3 months. And most of the time, all the activities around the rural areas is during raining seasons. So after the raining seasons, there is almost no activities. So we've also noticed that most of the people, they either go to mining or they cut the trees to do the charcoal. So by offering them additional incomes, we actually keep them in planting the trees, in also taking care of the environment, and also getting additional incomes. Muchas gracias, Roquiatú. No sé si tengas que retirarte. Sí. Bien, vamos a darle un aplauso. Bien, hasta ahora hemos escuchado estas tres testimonios de regiones distintas. Hemos escuchado a Dina de Guatemala, Samuel de Brasil, Roquiatú de Mali, con la óptica de las comunidades, de las organizaciones de las mismas, la problemática que enfrentan, pero también las cosas que se tienen en común en diferentes países y las alianzas que se hacen con pueblos indígenas para enfrentar esta problemática. Ahora vamos a continuar con una perspectiva distinta. Vamos a escuchar voces desde las instituciones del gobierno. Le vamos a pedir a Edel Moraes. Ella es extractivista de la Amazonía. Hasta antes de ser parte del gobierno era integrante del Consejo Nacional de Pueblos Extractivistas. Actualmente es secretaria de Pueblos y Comunidades Tradicionales del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Le vamos a pedir a Edel que nos cuente cómo es su perspectiva viniendo de la lucha social y ahora estar en las instituciones gubernamentales. Adelante, Edel. Muito obrigada, Gustavo. Primeiro, eu peço permissão aos meus ancestrais e cumprimento todas as mulheres e os homens aqui presentes e aos meus amigos da mesa. Como o Gustavo me apresentou, eu venho da Amazônia brasileira, eu venho de um dos maiores arquipélagos fluvio-marinho do mundo e no Brasil esse arquipélago de povos e comunidades tradicionais. A minha luta política, como da minha identidade que ele acabou de apresentar, de povos extrativistas, numa tradução para vocês, são os povos da floresta, são os povos que vivem em harmonia com a floresta e dela dependem para sua existência com sustentabilidade, sem esgotar, sem acabar, manejando, vivendo e convivendo, não vendo a floresta como algo fora do seu contexto, mas fazendo parte da sua vida e da sua luta. E a luta de todas as mães dessa luta dos povos da floresta é a luta por acesso à terra e território, a territórios coletivos. Então, é deste o meu lugar de fala da luta histórica que conecta com a luta de um socioambientalista brasileiro, Chico Mendes. Então, eu venho desta luta. Chico Mendes lutou e ajudou a construir
o conceito de parque com as pessoas, que nós chamamos de unidade de conservação ou reservas extrativistas. Então, eu venho deste segmento e fez parte da terceira geração da continuidade desta luta iniciada por Chico Mendes, mas resistida por todos os meus ancestrais. Eu poderia aqui me autodeclarar afrodescendente, que é quem eu sou, a mistura de povos, tanto da diáspora quanto a do meu povo originário brasileiro. Então, faço isso para trazer um recorte do histórico das comunidades locais no Brasil, que desse meu lugar de fala, a gente começa com a luta de Chico Mendes e de outros, e de uma outra figura histórica que vocês conhecem hoje na política brasileira e mundial, que é a ministra Marina Silva. Então, eu venho deste lugar, desta luta e desta resistência. E a participação, Gustavo, de comunidades locais refletindo por todo esse tempo, ele conecta, inclusive, do meu pertencimento com a luta de Chico Mendes e tudo que aconteceu e o debate que ocorreu na Rio 92, né, onde os povos da floresta se uniram, e vem no Brasil do que nós chamamos da Aliança dos Povos da Floresta, que foi essa aliança entre os extrativistas, seringueiros, povos da floresta, com os povos originários, os povos indígenas, o que resultou essa construção dessa aliança em defesa dos territórios. E a nossa Constituição de 88, que garante os direitos dos povos originários indígenas e o direito dos povos quilombolas afrodescendentes. E a nossa Constituição nos deixa também como um conceito ainda dizendo os outros. E para nós, como um marco no Brasil, há 20 anos nós tivemos um grande encontro nacional de comunidades locais, comunidades tradicionais, e se formou uma aliança que foi chamada de Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Na sequência, esta comissão hoje é o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, presidido pelo meu colega Samuel Caetano. Este conselho, ele representa 28 segmentos de comunidades tradicionais no Brasil, e incluindo com acento com os povos indígenas, que são mais de 500 povos originários no Brasil. Então, essa diversidade, o que tem em comum é a relação com a terra, com o território, com a vida em harmonia com todo o ambiente. E a principal luta de todos esses povos é garantir o território com vida, o rio saudável e a terra fértil. E hoje, eu saindo deste lugar, ocupo um lugar da primeira Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais dentro do Ministério do Meio Ambiente, que temos essa responsabilidade de continuar construindo e elaborando políticas públicas para que cheguem até nos nossos territórios. E neste momento o Brasil passa pela elaboração do Plano Nacional que reconhece e visibiliza todos os segmentos de comunidades locais no Brasil, né? Entre um dos seus eixos principais deste plano é terra e território. No campo internacional, conversava com o Gustavo, inclusive nós sempre estivemos à frente nessa luta, desde Chico Mendes e passando por todas as demais gerações anteriores, mas especialmente ou pessoalmente conectando, como conversava com o Gustavo, ele não estava porque ele me disse que ele estava com uma gripe na reunião de Katowice, onde discutimos a plataforma de povos e comunidades tradicionais, e exatamente há 10 ou 11 anos, Muriel, que me traduzia naquela época na plataforma, hoje me traduz como secretária nacional de povos e comunidades tradicionais, e a minha colega também ali fez a fotografia do registro histórico, né, que está na UPAM. Falo isso para dizer desse contexto de luta e resistência que sempre as comunidades estiveram nesses espaços de negociação, trazendo as vozes das comunidades locais, como eu gostaria mais de ser chamado, como povo da floresta, como mulheres da floresta e principalmente como uma mulher negra da floresta. Então hoje nós estamos aqui participando, saindo deste lugar, mas também continuando a contribuição para que a gente possa trazer as demandas, as vozes e principalmente construir
políticas públicas que cheguem até as nossas comunidades tradicionais. E gostaria de encerrar a minha frase com a frase que me botou em evidência pelo mundo, que eu começava dizendo: na floresta tem gente. Porque sempre quando se olhava para a floresta, e principalmente a floresta amazônica, ou as demais florestas, acham que é somente árvore, que são todos os bichinhos, que são muito importantes para nós, mas a gente deixa uma mensagem que na floresta tem gente. Gente que trabalha, que conserva e que produz serviço ecossistêmico para todos nós. Muito obrigada. Muchas gracias, Edel, por ese recuento que es fundamental para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y las alianzas que podemos hacer tanto las organizaciones como los gobiernos. Bien, le vamos a pedir enseguida a Marco Tulio Scarpelli que nos hable acerca también de la perspectiva desde el gobierno. Marco Tulio es representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil y es jefe de la agenda de bosques en esta ruta hacia la COP de Belém, donde, como todos sabemos, Brasil tiene la presidencia de la COP 30. Queremos escuchar algunas opiniones, Marco Tulio, respecto a cómo se ve este proceso de fortalecimiento, articulación, reconocimiento de derechos de las comunidades locales desde las instituciones, donde es fundamental el apoyo de muchos gobiernos, respetando desde luego las prioridades que las propias organizaciones y pueblos determinen. Adelante, por favor, con la participación. Thank you very much. As Secretary Edel Moraes has just said, there's people living in the forest. There's also people living in the savannah, as Samuel has said. There's people living in the semi-arid, as our previous colleague has said. We need to deal and we need to find a way forward, taking into account the complexity of climate change, the fact that we humans cause climate change and that only we can solve the problem that we have created. So humans are central to what we are here doing. And people take different forms. They have different responsibilities, different traditional or modern knowledge heritage, different vulnerabilities. So we have to take that all into account to find a way forward which is effective and just. So this is why 10 years ago the COP has decided to create this local communities and indigenous peoples platform, LCIPP, one more of our acronyms here, right? And it comes from the recognition that there are some groups of people who they share a few characteristics. They usually live in relatively small scale communities. They have important traditional knowledges. They have very sober standards of consumption, which means they emit less than the average in the world, therefore they're less responsible for the causes of climate change, and they're often more vulnerable than most other people. So this is the justification for us to set up a specific infrastructure to study their concerns, take into account, and see what should be done with respect to those communities. So that's the LCIPP, but as we know, this platform, although it was originally designed to incorporate both indigenous peoples and local communities, up to now it has only incorporated indigenous peoples in a more systematic way, specifically in the facilitative working group. So
There have been discussions in the past about how to address this issue. In 2019, if I'm not mistaken, there was a workshop about that. And this year, or last year in Baku, there was a COP decision stating that we should once again revisit this issue and see how to deal with the situation, if it's the case to find a solution so that these other communities are also represented. They're very significant in different parts of the world where there are specific characteristics, although they have some common traits, many of which are actually they also share with indigenous peoples, as I've just said. Smaller scale, important traditional knowledge, low emissions, and high vulnerability. So this is what we are committed to doing in the fulfillment of this mandate that we were given by COP29. So the Brazilian COP presidency has set up 3 collective bodies to talk directly to the COP presidency. We call them circles. So there's the Circle of the Presidents, which congregates all COP presidents since Paris. There is the Circle of Finance, which is producing input for our way forward with regard to 1.3 trillion that was incorporated into last year's NCQG decision. There is a circle for the ethical stocktake, which is a very ambitious debate about climate justice more broadly. And there is a Circle of the Peoples. The Circle of the Peoples is the place where these different communities should talk directly to the presidency. So there are 2 international commissions. There's one international indigenous commission which is already operating. It was launched last April. The first meeting took place in New York last May. I was fortunate to be there together with Minister Sonia Guajajara. And we have recently announced this other commission, which is the venue where we should address the issue of local communities. So it was already set up in Brasilia. There was an announcement, and we will hold the first meeting of this commission here in Bonn on Wednesday, and we look forward to it, to gathering all these important local communities together so that we can discuss the way forward from now to Belém and further. And also in fulfillment of the mandate that we received from the decision in Baku, we have also traced a path in which we will have the decision provides for dialogues and a workshop. So that's what we will do. We will have 2 dialogues. The first dialogue session will take place in the Africa Climate Week, which will be in early September. In Africa, I'm not sure whether the city has already been decided, but it will be probably in the 2nd week of September. And then during the pre-COP in Brasilia, the capital of Brazil, in October, we will have a 2nd session of dialogue. And then we will have the workshop, the mandated workshop in Belém, already in the context of the COP. It will probably take place in the week before the COP, probably in conjunction with the next meeting of the facilitative working group of the local communities and indigenous peoples platform. So this is the way forward. We are fostering these conversations and hearing all the important stakeholders to see how we can best accommodate and build and reform the structure that exists so that we have an appropriate channel for these local communities to present their concerns, and so that we can work together and move forward, taking everybody and leaving no one behind, as we say in the Sustainable Development Goals, right? That's it for the moment, and we're open for questions. Thank you. Muchas gracias, Marco Tulio. Vamos a abrir el micrófono para recibir algunas preguntas de la sala. Tenemos un poco de tiempo. Entonces,
Si les parece, podemos hacer rondas de 3 preguntas y que luego los panelistas las contesten. Por favor, quien quiera hacer alguna pregunta, levante la mano para acercarles el micrófono. Lucía, adelante, por favor. Gracias. Yo quería preguntar si nos podían explicar un poquito más los criterios de identificación de comunidades locales sobre las que hablaste en el inicio. Como cuáles son y un poco de contexto de ello. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una mano levantada. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Quería preguntar de qué manera estos criterios sobre comunidades locales están teniendo en cuenta o diferenciar un sujeto como el campesinado, que ya cuenta con una declaración universal de las Naciones Unidas sobre sus derechos y define quiénes son estos sujetos, que todavía no han sido reconocidos en los convenios internacionales sobre el ambiente, pero entonces sí se incluyen en comunidades locales o se está pensando como en un camino distinto para un sujeto que de nuevo ya cuenta con una definición a nivel global. Gracias. Perdón, ¿nos puedes decir tu nombre? También me faltó pedirse la... Angie Durán, de Ambiente y Sociedad. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Adelante. Olá, vou falar em português. Eu sou o Henrique, sou o diretor da Associação Brasileira de ONGs. Olá. Sorry. Ok? Meu nome é Henrique, eu sou diretor da Associação Brasileira de ONGs. E eu queria perguntar-lhe sobre financiamento climático e o acesso das comunidades locais aos recursos para ação nos territórios. Especialmente aos colegas do Brasil, como vem, por exemplo, o acesso, barreiras e limitações para que as comunidades acessem recursos como o Fundo Clima, Fundo Amazônia, e para os colegas de outros países também se enfrentam essa realidade nos seus contextos. Obrigado. Gracias. Vamos a dar respuesta a estas 3 preguntas. Edel, no sé si tú quieras hacer algún comentario porque me parece que vas a tener que salir, ¿verdad? Bom, pelo decreto 6040, que define quem são povos e comunidades tradicionais, ele traz o conceito que são grupos culturalmente diferenciados, que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam os territórios e usam os recursos naturais para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando de forma sustentável. Esse é um dos princípios e tem um conselho que é consultivo, que é por onde passa todo o reconhecimento através de um decreto e de um conselho que é com representante de povos e comunidade, com representante de governo. E observadores também do Ministério Público que acompanham. Eu vou pedir permissão, que estou com uma outra agenda, mas o Samuel pode aprofundar mais dessa questão da definição. No Brasil também temos outras legislações que amparam a agricultura familiar, que está relacionado também, está embasado pelo decreto 6040, mas que conversa também com os debates internacionais junto à FAO e outros mecanismos. Muy bien. Edel, antes de que te retires, les pediría que nos tomáramos una foto. Sí. Lamentablemente no se lo pedimos a Roquiatú, pero sí.
Muy bien. Muchas gracias. Samuel, no sé si quieras ampliar un poco la respuesta. Eu acho que sobre o conceito de comunidades locais, né, o primeiro conceito que eu utilizo para mim ser identificado como uma comunidade local, uma comunidade tradicional, é o outro me reconhecer, meu outro par me reconhecer. E aí eu acredito muito que nosso modo de vida, nosso modo de ser, tem muito a ver com o campesinato, mas não talvez com o que define o campesinato europeu, né? Da mesma forma que eu acho que as comunidades locais no Brasil e mundo afora desenvolveram formas de adaptação ao feminismo, às questões de gêneros, que talvez surge, né, numa luta de classe, mas isso é internalizado a partir da convivência com os biomas, a partir do manejo da terra, a partir da nossa relação com os povos indígenas. E isso vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, com o passar das gerações, e as adaptações também vão surgindo. O conceito de tradicional é que não é estático, é que eles se moldam de acordo aos tempos. Então, eu sou geraizeiro não porque o governo brasileiro me define geraizeiro, uma comunidade local. Eu sou geraizeiro porque o parente indígena me reconhece como geraizeiro. Eu sou comunidade local porque a comunidade afrodescendente me reconhece como comunidade local. Então, assim, existe uma relação de se ver no outro e se reconhecer no outro. E eu acredito que a COP no Brasil vai ser uma grande oportunidade, como foi a Eco 92, de construir um portal de entendimento de como que esses povos se entrelaçam essas relações, né? E eu acredito que essa relação do homem e natureza, que eu acho que a Amazônia está aí para provar para o mundo que os biomas são manejados pelos homens, né? Por isso que a gente tem essa sociobiodiversidade, é um dos critérios para a definição de comunidades locais no Brasil. E eu reforço essa questão de ser reconhecido no outro. Não existe uma comunidade local no Brasil que vai se auto-reconhecer, se auto-intitular e reivindicar direitos. Isso não existe. Se ela não for reconhecida pelos pares, ela não pode falar por si só. Então, assim, essa coletividade no reconhecimento e a forma de manejar os ambientes, né? Eu acho que isso é o que define as comunidades locais. E exemplos a gente tem de sobra, né? De como isso pode ser construído e consolidado e adaptado a outras realidades. Compreendendo que esse conceito não pode ser um conceito estático. Ele tem que ser um conceito que ele se molda, que ele se aperfeiçoa no processo das transformações diversas que ocorrem no ambiente e na sociedade. Yes, I would like to add a few comments to what was said so far. Yes, we are working on these concepts, and it's very important to have these definitions. It doesn't mean that anything goes. There has to be criteria. We're working on that, as I said. We are aware of risks. This issue was raised several times, and so there can be abusive uses of the notion of traditional local communities, for instance, for people who practice predatory activities, illegal mining, and so on. So this has to be taken very seriously, and we all do take it seriously. But that cannot be a reason for us not to address the legitimate cases and the legitimate demands of these communities. So that's what we're committed to doing. It should also be noted that these notions vary quite significantly, in fact, from region to region. And that is also true of indigenous peoples, right? I mean, these understandings, they change a lot. The experience in the Americas is very different from the experience in Africa, which is very different from Asia, Oceania, and so on. So we have to be conscious of all these things. At the same time,
we should also note that we should be precise to the extent possible and as far as it is relevant for what we're doing here, which is addressing environmental issues and more specifically climate change. There are debates which are equally important but which are more pertinent elsewhere. For instance, within the framework of the Human Rights Council, there is the expert mechanism on the rights of indigenous peoples, for instance. So there are much more specific reflections on what it means to be an indigenous person, and also other issues may be raised in the context of the Human Rights Forum, which are not necessarily pertinent for a climate change regime. Here, there are a few things which are central, as I said before: the lifestyle, the standards of consumption, the level of emission, the specific vulnerabilities of such communities. So we should also always be very conscious of these differences, the purpose why we are defining things in one way or the other. In the humanities, it's always difficult to have absolute definitions of whatever it is. I mean, if you're in the domain of chemistry, you define, well, let's say the element iron. Well, you go into the periodic table, iron is this, it has that many protons, that many electrons, etc. That's iron. Finished. There's no controversy. But in the humanities, it's always controversial. Human rights, there's no universal definition of human rights. There's no universal definition of law. There's no universal definition of terrorism. But that doesn't prevent multilateral forums from continuing to operate and to address the problems that need to be addressed. So, yes, we should always try to be as precise as we can, and be also conscious of misuses of the concept, with sometimes bad faith appropriations of the concept. This is all true, but this is not a reason for inaction. We have to be clever, know the risks, and find a way forward. There was also a question on mechanisms for financing local communities. I think this applies to both local communities and indigenous issues, indigenous peoples once more. I think many of these fine-grained definitions or provisions are still being defined. There is a recent development for the creation of many funds for direct financing of both indigenous peoples and traditional communities, and this has to be. It's good news. I mean, we need to work on that, find a way forward, but I think to a significant extent this is still a task to be accomplished. One of the things we are working with, and as you may know, a few days ago there were news about this on the media, we are working on a possible renewal of a pledge for land tenure that would renew the pledge that took place in Glasgow in 2021. Will probably be called the Land Tenure Pledge. So it will be a pledge of both funds and commitments on the part of governments to move forward with securing land tenure for both, once again, indigenous peoples and local communities. And I'm saying these two groups together, not because I'm not conscious of the differences between them, but because in some respects there are commonalities. And it is the case, for instance, in this pledge, it is being conceived for both groups of people. So it's just another example. There will probably be a new, interesting news in COP30 about this, and we will have an interesting task ahead, which is to design the appropriate provisions to move forward with the implementation of this land tenure pledge and the corresponding funds. That's it for the moment. Thank you. Muchas gracias, Marco. Quisiera yo comentar que en el proceso de construcción de estos criterios duramos varios años, participamos varias organizaciones, escuchamos varias voces,
nos documentamos sobre los distintos modelos que podría haber de construcción de estos criterios. Una referencia obligada fue el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, de cómo construye los criterios de identificación, los subjetivos y objetivos para el caso de pueblos indígenas y para el caso de pueblos tribales. Otro modelo fue efectivamente la Declaración de los Derechos de los Campesinos, al que hacías referencia hace un momento, y me parece que tienen, digamos, fines distintos pero complementarios. El formato que tiene el convenio 169 nos pareció que ayudaba más a poder tener una identificación y autoidentificación más precisa, más objetiva, si tratamos, por ejemplo, de fortalecer derechos de comunidades en los territorios. Es decir, deberíamos de tener criterios que no fueran tan complicados de interpretar por parte de los gobiernos. Entonces, la Declaración de los Derechos de los Campesinos la consideramos muy útil, pero para los fines que nosotros estábamos priorizando, que es este fortalecimiento de derechos de las comunidades en todo el mundo, nos pareció que el modelo era más parecido al del convenio 169, el que deberíamos de desarrollar. Sin embargo, la Declaración de los Derechos de los Campesinos es también muy útil y yo diría complementaria. Nada está de sobra. Pero, por ejemplo, el primer artículo dice que habla tanto de campesinos en lo individual como en lo colectivo. Y a nosotros nos interesaba destacar la cuestión colectiva. Este tema da para mucho. Sin embargo, nos queda poco tiempo y no quiero dejar de que nuestra compañera Dina use el micrófono. Gracias, Gustavo. Yo creo que hay mucho, tenemos en nuestra página también hay información que pueden visitar. Desde Mesoamérica hemos hecho un trabajo también de construcción para identificar quiénes son las comunidades locales, porque consideramos que, como lo dije antes, que respecto al tema de conservación, protección, es obligación no solo de los pueblos indígenas, también es obligación de todos y todas. Y ante eso nosotros pues vemos a nuestros hermanos de las comunidades locales de la región mesoamericana, con quienes juntos hemos trabajado, defendido los derechos de nuestros territorios, de nuestros recursos. Vemos que es necesario que también ellos tengan acceso a una justicia y que también puedan ser reconocidos como tales. Y no son cualquier grupo, sino que hay criterios que identifican quiénes son, que hacen su relación con la naturaleza, su organización colectiva permite que nosotros como indígenas también los ubiquemos bien y claramente quiénes son. Quiero cerrar rapidito con esta frase que quiero dejar: en nuestras diferencias y diversidades está la riqueza, la fuerza de nuestras luchas para poder pelear contra el sistema capitalista neoliberal y en contra de la avaricia incontrolable de unos cuantos que están destruyendo nuestro planeta. Desde Mesoamérica les dejamos este mensaje. Gracias. Bien, muchísimas gracias por su asistencia, por acompañarnos en este importante tema. A nuestros panelistas, muchas gracias. Vamos a tomarnos una foto allá afuera, quienes gusten unírsenos, para respetar el tiempo de la siguiente sesión.